Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós estaremos reunidos ao longo desta semana rezando pelos nossos irmãos migrantes, nossos irmãos muitas vezes refugiados. Hoje nós faremos o primeiro encontro, essa nossa roda de conversa, e a finalidade deste primeiro dia é falarmos um pouquinho sobre a realidade da infância na migração, que nem sempre é visível e muitas vezes passa até despercebida. Por isso, nessa roda de conversa que teremos hoje, nós queremos refletir sobre essa realidade, a realidade da migração infantil, que nos últimos 10 anos tem chamado a atenção pela sua intensidade. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, dos 70,6 milhões de pessoas em situação de migração e refúgio, 52% são crianças. Quem são elas? De onde elas vêm? Para onde elas vão? Como elas vivem? O que elas têm a nos dizer? Agora nós ouviremos um relato de uma criança que foi refugiada a forças. Ele se chama Gadet e ele tem apenas 11 anos. Esse menino, ele foi forçado a fugir de sua casa no sul do Sudão e se esconder em um rio vermelho de sangue, quando homens armados mataram seus colegas de classe e parentes e outros se afogaram. Agora, depois que um incêndio não planejado tomou conta da barraca de sua família no campo de refugiados de Kule, na Etiópia, a única coisa que ele possui é um avião de metal que ele fez com latas de óleo vazias. Assim nos diz essa criança: naquela época eu estava preocupado com meus irmãos, que eles seriam todos queimados. Não me queimei porque meus vizinhos vieram e me arrastaram para fora. Mas todas as minhas roupas foram queimadas, a comida, o óleo de cozinha, o colchão, os lençóis, os cobertores, tudo se foi. Sinto falta do dinheiro que minha mãe ganhava com seus negócios, fazendo chá e pão. Estou triste com tudo o que perdemos. Eu estava indo para a escola, mas todos os meus livros foram queimados. Eu gosto de aviões. Eles se movem de um lugar para o outro. Eu gostaria de ir a muitos lugares, como a América. Espero também ir ao Sudão do Sul, porque esse é o meu país. Mas partimos porque os homens armados vieram. Esse é apenas um relato, mas existem tantos outros de crianças que passam por essa mesma situação. Agora eu convido você, meu irmão, minha irmã, a tomar a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos do 1 ao 18. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra é como pedra, preciosa sim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém magos do Oriente que perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele Jerusalém inteira. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Responderam: em Belém da Judeia, pois assim foi escrito por meio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que será o pastor de meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu deles o tempo exato em que a estrela havia aparecido.
Depois enviou-os a Belém, dizendo: Ide informar-vos com exatidão acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. A estrela que viram no oriente ia à sua frente até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, os magos alegraram-se com imensa alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retiraram-se para sua terra por outro caminho. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Herodes, então, ao perceber que fora enganado pelos magos, enfureceu-se e mandou matar em Belém e em toda a circunvizinhança todos os meninos abaixo de 2 anos, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Jeremias. Uma voz foi ouvida em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. No relato que acabamos de ouvir de Mateus, Jesus e sua família devem fugir de uma ameaça que põe em risco suas vidas, tornando-os refugiados políticos, conforme Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 17. O evangelista Lucas conta que Jesus já entrou em um mundo em meio a um drama envolvendo documentação, conforme Lucas capítulo 2, dos versículos de 1 a 5. Conta-se que a família de Jesus saiu de Belém, atravessou o Hebrom, depois Gaza e mais adiante o deserto. Na época, o único caminho para chegar ao Cairo, no Egito, onde se estabeleceram. Ali Jesus viveu parte da sua infância, até a morte de Herodes, segundo nos narra São Mateus, no capítulo 2, versículos de 13 a 19. Olhar para a vida de Jesus, criança, e para a realidade de milhares de famílias que são obrigadas a fugirem da própria terra com seus filhos ainda pequenos, nos faz perceber a família de Nazaré não mais como uma imagem somente sagrada que ocupa lugares em nossos lares, mas nos aproxima daquelas famílias em situação de migração e refúgio que encontramos nas nossas ruas, nos nossos bairros e em nossas casas. Para não perder a vida e a dos seus, é preciso buscar outras terras. As guerras, a violência, a discriminação social, religiosa, econômica e racial obrigam milhões a deixarem tudo para salvar suas vidas. O tema dos direitos da criança é marcado por um silêncio histórico que precisa ser refletido. Tanto a Convenção de Genebra, em 1951, como a Lei 9.474, de 1997, não fazem menção à criança refugiada propriamente dita. Porém, um novo dado é apresentado na reformulação da Lei 9.474, de 1997, que garante o direito da reunião familiar, através da qual todos os membros da família tenham direito ao refúgio. A Convenção, por sua vez, assegura a todas as crianças o direito à educação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, confirma direitos às crianças e adolescentes, incluindo aquelas em situação de migração e refúgio. No artigo 5º, reconhece a criança como sujeito de direitos e se baseia nos princípios do superior interesse da criança, na responsabilidade primária e solidária do poder público e na busca de sua proteção prioritária e integral. Sustenta que nenhuma criança sofrerá negligência,
discriminação, violência, opressão ou crueldade. No artigo 16, confere a elas o direito aos serviços de saúde, à liberdade de movimento, opinião, expressão, crença e culto religioso, a participação na vida familiar e comunitária sem discriminação, a participação na vida política e a buscar asilo. Declara ainda que o direito das crianças ao acesso à justiça e afirma que, durante o processo educacional, os valores culturais, artísticos e históricos das crianças serão respeitados para promover a liberdade de criação e acesso a recursos culturais. Esse artigo é especialmente útil para crianças refugiadas que vêm de outras culturas e de outros países. Precisamos nos atentar em relação aos direitos da criança em situação de imigração e refúgio, que o mais importante que garantir ou não a nacionalidade brasileira ou de outro país é viabilizar políticas públicas efetivas que tratem amplamente dos direitos humanos referentes às crianças e à juventude e lhes reconheça como sujeitos protagonistas da sua própria história, capazes de opinar e ajudar na busca de soluções para os problemas relacionados à sua faixa etária. As crianças e também os adolescentes são os principais agentes no serviço da pastoral, porque podem falar, expressar sobre seus medos, traumas e sonhos, ajudando na busca de métodos eficazes para uma pastoral da criança refugiada. Ao término deste nosso encontro, desta nossa roda de conversa, podemos deixar alguns desafios e transformá-los em gesto concreto. O primeiro ponto que poderíamos refletir ao longo desses dias e já nessa dinâmica de transformar em algo concreto é: na sua região, os direitos humanos das crianças são de fato respeitados? E um outro ponto: que tal uma visita a uma criança migrante e refugiada para ouvir as suas histórias? Essas crianças que, assim como o relato daquele menino que ouvimos, muitas vezes se encontra sozinho, abandonado. Concluamos juntos este momento de oração, de conversa. Enquanto eu faço a oração, apresente diante do Sagrado Coração de Jesus essas crianças que tanto sofrem em situação de migração e refúgio. Ó Jesus, que na companhia de seus pais fizestes as experiências da migração forçada, te pedimos por todas as crianças que, vítimas das injustiças, da violência e das guerras, são obrigadas a viver sua infância sem as mínimas condições de vida saudável em terras distantes. E a nós, concedei um coração sensível, mãos solidárias e olhos para ver neles o teu rosto infantil, carente da nossa acolhida hoje. Amém. Muito obrigado você que nos acompanhou. Que Deus sempre te abençoe. Forte abraço. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Somente tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Somente tua graça me basta e mais nada.